Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Vamos iniciar agora um dos pontos mais importantes da sua preparação para o concurso da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, língua portuguesa. Neste primeiro bloco, vamos tratar de compreensão e interpretação de textos, além dos tipos, gêneros textuais, tipologia textual e funções da linguagem. Compreender e interpretar um texto não é apenas ler, mas entender o que está sendo dito, como está sendo dito e por que está sendo dito. A banca costuma cobrar a identificação da ideia principal, também chamada de tese, além das ideias secundárias que sustentam esse ponto central. Fique atento à inferência, que é aquilo que não está explícito no texto, mas pode ser deduzido a partir do contexto. Outro ponto importante são os gêneros textuais. Eles são as formas que os textos assumem no dia a dia, como notícia, carta, e-mail, relatório, propaganda, entre outros. Cada gênero tem uma finalidade específica e uma estrutura própria. Já os tipos textuais estão ligados à forma de construção do texto, como narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. A tipologia textual é muito cobrada em prova. A narração conta uma história com personagens e acontecimentos, a descrição detalha características, a dissertação apresenta ideias e argumentos, a injunção orienta ou dá instruções, e a exposição explica um tema de forma clara. Também é fundamental conhecer as funções da linguagem. Elas indicam a intenção do emissor. A função referencial busca informar, a emotiva expressa sentimentos, a conativa tenta convencer o leitor, a fática mantém o canal de comunicação, a metalinguística fala sobre a própria linguagem, e a poética valoriza a forma da mensagem. Agora vamos para o segundo ponto. Ortografia oficial, acentuação gráfica e emprego do hífen. A ortografia oficial diz respeito à forma correta de escrever as palavras, seguindo as normas da língua portuguesa atual. É essencial conhecer o novo acordo ortográfico, que trouxe mudanças importantes, como a eliminação de alguns acentos e alterações no uso do hífen. Na acentuação gráfica, você precisa dominar as regras das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembre-se de que todas as proparoxítonas são acentuadas. Já as oxítonas são acentuadas quando terminam em a, e, u, in, ens. As paroxítonas são acentuadas em casos específicos, como quando terminam em l, n, r, x, i, is, entre outros. O emprego do hífen é um dos temas que mais geram dúvidas. De forma geral, utilizar-se hífen quando o prefixo termina com a mesma letra que inicia a segunda palavra, como em anti-inflamatório. Também se usa quando a segunda palavra começa com H, como em pré-história. Em outros casos, como autoescola, o hífen não é utilizado. Vamos avançar agora em um dos temas mais cobrados e decisivos nas provas de língua portuguesa, coesão e coerência textual, além dos mecanismos de referenciação, substituição, retomada, conectores, sequenciação textual e o uso adequado dos tempos e modos verbais. Para começar, é fundamental entender a diferença entre coesão e coerência. A coerência está relacionada ao sentido global do texto, ou seja, à lógica das ideias apresentadas. Um texto coerente é aquele que faz sentido, que não apresenta contradições e que mantém uma linha de raciocínio clara. Já a coesão está ligada à estrutura do texto, aos mecanismos linguísticos que conectam palavras, frases e parágrafos, garantindo a fluidez da leitura. Na prática, a banca costuma explorar situações em que o texto apresenta falhas de coerência, como contradições, ideias desconexas ou conclusões que não decorrem dos argumentos apresentados. Por isso, é essencial ler com atenção e identificar se há progressão lógica no texto. Dentro da coesão textual, entram os mecanismos de referenciação, que são recursos utilizados para evitar repetições desnecessárias e tornar o texto mais fluido. Esses mecanismos incluem o uso de pronomes, advérbios e expressões que retomam termos já mencionados. Por exemplo, ao invés de repetir um substantivo várias vezes, utilizasse um pronome para substituí-lo, garantindo economia linguística e clareza. A substituição e a retomada são fundamentais nesse processo. A substituição ocorre quando um termo é trocado por outro equivalente, enquanto a retomada faz referência a algo já dito anteriormente.
Esses mecanismos são frequentemente cobrados em questões que pedem para identificar a que termo um pronome se refere. Esse tipo de questão exige atenção ao contexto e à concordância. Outro elemento essencial são os conectores, também chamados de elementos de coesão sequencial. Eles são responsáveis por estabelecer relações entre as partes do texto, como causa, consequência, oposição, conclusão, adição, entre outras. Exemplos comuns incluem, portanto, porém, além disso, assim, porque. A banca costuma cobrar o valor semântico desses conectores, ou seja, o sentido que eles estabelecem na frase. A sequenciação textual está diretamente ligada ao uso adequado desses conectores e à organização das ideias. Um texto bem estruturado apresenta uma progressão clara, com introdução, desenvolvimento e conclusão, além de uma ordem lógica dos acontecimentos ou argumentos. Outro ponto extremamente importante é o uso dos tempos e modos verbais. Eles são responsáveis por situar a ação no tempo e indicar a intenção do falante. O modo indicativo expressa certeza, o subjuntivo indica dúvida, hipótese ou possibilidade, e o imperativo expressa pedido ou instrução. A coerência também depende do uso adequado dos tempos verbais. Um erro comum é a mistura inadequada de tempos, como iniciar um texto no passado, sem justificativa, passar para o presente. A banca pode explorar essas inconsistências para avaliar sua capacidade de percepção textual. Além disso, os tempos verbais ajudam a construir a progressão do texto, especialmente em narrativas e textos dissertativos. Saber identificar e usar corretamente esses tempos é essencial tanto para a interpretação quanto para a produção textual. Em resumo, dominar coesão e coerência significa entender como as ideias se conectam e como o texto se organiza de forma lógica e clara. Esse é um dos pilares para acertar questões de interpretação e também para evitar erros em provas discursivas. Continue firme nos estudos. Pratique bastante. Principalmente, desenvolva o hábito de leitura atenta. Isso fará toda a diferença no seu desempenho. Vamos agora aprofundar em um dos conteúdos mais técnicos e mais cobrados em provas de concursos: a estrutura morfossintática do período e todos os seus desdobramentos, incluindo classes de palavras, termos da oração, período simples e composto, coordenação e subordinação, pontuação, concordância, regência, crase e colocação pronominal. Começando pela estrutura morfossintática, estamos falando da forma como as palavras se organizam dentro da frase e das funções que desempenham. Aqui, é essencial dominar as classes de palavras, também chamadas de classes gramaticais. São elas: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Cada uma exerce um papel específico na construção do sentido do texto, e a banca frequentemente cobra a identificação e o emprego correto dessas classes. Avançando, temos os termos da oração, que são divididos em essenciais, integrantes e acessórios. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo sobre o qual se declara algo, enquanto o predicado é tudo aquilo que se afirma sobre o sujeito. Já os termos integrantes completam o sentido dos verbos e nomes, como os objetos direto e indireto, além do complemento nominal. Os termos acessórios acrescentam informações, como o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. No que diz respeito ao período, é importante distinguir entre período simples e período composto. O período simples possui apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo ou locução verbal. Já o período composto apresenta duas ou mais orações, podendo ser organizado por coordenação ou subordinação. A coordenação ocorre quando as orações são independentes entre si, ou seja, possuem sentido completo, mesmo separadas. Já a subordinação acontece quando uma oração depende da outra para ter sentido completo. Esse é um ponto muito explorado em prova, especialmente na identificação de orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. A pontuação é outro tópico extremamente importante. Ela não serve apenas para organizar o texto, mas também para indicar pausas, entonações e relações sintáticas. O uso correto da vírgula, por exemplo, é uma das maiores dificuldades dos candidatos. A vírgula não deve separar sujeito de predicado, mas é obrigatória em casos como enumerações,
orações explicativas, deslocamento de termos e vocativos. Seguindo, temos a concordância verbal e nominal. A concordância verbal trata da relação entre o verbo e o sujeito, enquanto a concordância nominal envolve a relação entre substantivos e seus determinantes, como artigos e adjetivos. A banca costuma explorar casos específicos, como sujeitos compostos, coletivos, expressões partitivas e concordância ideológica. A regência verbal e nominal trata da relação de dependência entre palavras, especialmente no uso correto das preposições. Alguns verbos exigem preposições específicas, e esse é um ponto clássico de cobrança. Por exemplo, assistir a algo no sentido de ver ou gostar de algo. Já na regência nominal, nomes também exigem complementos preposicionados. A crase é a fusão da preposição a com o artigo feminino a ou com pronomes demonstrativos. Para identificar corretamente o uso da crase, é fundamental verificar se o termo anterior exige a preposição a, se o termo posterior admite o artigo feminino. Um método prático é substituir a palavra feminina por uma masculina e observar se ocorre ao. Por fim, temos a colocação pronominal, que trata da posição dos pronomes oblíquos átonos na frase. Existem 3 formas principais: próclise, quando o pronome vem antes do verbo, mesóclise, quando aparece no meio do verbo, e ênclise, quando vem depois do verbo. A escolha depende de fatores como a presença de palavras atrativas, como advérbios, pronomes relativos e conjunções. Dominar todos esses pontos é essencial para alcançar um alto desempenho em provas de concursos, especialmente em bancas mais exigentes, que exploram profundamente a gramática normativa. A chave aqui é prática constante e atenção aos detalhes. Vamos avançar agora em um conteúdo extremamente estratégico para provas de concursos: reescrita e reestruturação de frases, parágrafos e textos, além da significação das palavras e dos principais processos de substituição e adequação linguística. A reescrita textual é muito cobrada pelas bancas, especialmente em questões que pedem para manter o sentido original de uma frase após alterações na estrutura. Aqui, o candidato precisa dominar não apenas a gramática, mas também a interpretação. A ideia central deve ser preservada, mesmo que a forma da frase seja modificada. Isso exige atenção à escolha das palavras, à ordem dos termos e às relações sintáticas estabelecidas. A reestruturação de frases pode envolver a transformação de voz ativa para voz passiva, a substituição de termos por pronomes, a mudança na ordem dos elementos da oração ou até a transformação de períodos simples em compostos e vice-versa. A banca avalia se você consegue fazer essas alterações sem comprometer o sentido e sem cometer erros gramaticais. Outro ponto essencial é a significação das palavras. Aqui entram os conceitos de sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. A sinonímia trata de palavras com sentidos semelhantes, mas que nem sempre são totalmente intercambiáveis, pois o contexto pode alterar o significado. Já a antonímia envolve palavras de sentidos opostos. A homonímia ocorre quando palavras possuem a mesma forma, seja na escrita ou na pronúncia, mas têm significados diferentes, como manga de camisa e manga-fruta. Já a paronímia envolve palavras semelhantes na forma, mas com significados distintos, como eminente e iminente. Esse é um ponto clássico de pegadinha em prova. A substituição vocabular e textual também é bastante explorada. A banca pode pedir a substituição de uma palavra ou expressão por outra equivalente, mantendo o sentido original do texto. Isso exige um bom vocabulário e sensibilidade para perceber nuances de significado. Nem todo sinônimo funciona em qualquer contexto, e é justamente isso que a banca testa. A reorganização sintática é outro aspecto importante. Trata-se da capacidade de alterar a estrutura da frase sem prejudicar a clareza ou a correção gramatical. Isso pode envolver a inversão de termos, a transformação de orações ou a substituição de estruturas, sempre mantendo a coerência e a coesão do texto. Além disso, é fundamental saber adequar o texto ao gênero e ao nível de formalidade exigido. Em concursos públicos, predomina a linguagem formal, objetiva e impessoal. Expressões coloquiais, gírias ou construções informais devem ser evitadas. A banca pode cobrar a reescrita de um trecho para torná-lo mais adequado a um contexto formal,
como um documento oficial ou um texto dissertativo. Cada gênero textual possui características próprias, e a linguagem deve se ajustar a essas características. Um relatório, por exemplo, exige clareza e objetividade, já um texto argumentativo exige organização lógica e uso de conectores. Em resumo, dominar reescrita e reestruturação textual é desenvolver a capacidade de manipular a língua com precisão, mantendo o sentido, a correção gramatical e a adequação ao contexto. Esse é um diferencial importante para garantir pontos em questões que muitos candidatos consideram difíceis. Vamos agora trabalhar um tema muito importante dentro da língua portuguesa e bastante explorado em provas: figuras de linguagem e a diferença entre linguagem denotativa e conotativa. As figuras de linguagem são recursos expressivos utilizados para dar mais força, emoção, clareza ou estilo à comunicação. Elas aparecem com frequência em textos literários, publicitários e até em textos do cotidiano. Em concursos, a banca costuma cobrar a identificação dessas figuras e o efeito de sentido que elas produzem no texto. Vamos começar pelas principais figuras de linguagem. A metáfora é uma das mais cobradas. Ela consiste em uma comparação implícita, sem o uso de conectivos comparativos. Por exemplo, ao dizer ele é uma fera, não estamos falando literalmente, mas atribuindo a essa pessoa características de força ou agressividade. Já a comparação, também chamada de símile, é semelhante à metáfora, mas utiliza conectivos como, tal qual, assim como. Exemplo: ele é forte como um leão. A metonímia ocorre quando a substituição de um termo por outro com o qual mantém uma relação de proximidade ou associação. Por exemplo, Li Machado de Assis, em que o autor é usado para representar a obra. A hipérbole é o exagero intencional para intensificar uma ideia. Exemplo: estou morrendo de fome. Já a ironia consiste em dizer o contrário do que se quer expressar, geralmente com intenção crítica ou humorística. A personificação, também chamada de prosopopeia, atribui características humanas a seres inanimados ou abstratos, como em O Vento Sussurrava. A eufemismo suaviza uma expressão considerada desagradável, enquanto a antítese aproxima ideias opostas, como amor e ódio. Já o paradoxo vai além, trazendo uma contradição mais profunda, como em É ferida que dói e não se sente. Essas figuras são importantes porque alteram o sentido literal das palavras, e é justamente isso que nos leva ao próximo ponto: a diferença entre linguagem denotativa e conotativa. A linguagem denotativa é aquela que apresenta o sentido literal, objetivo, direto das palavras. É a linguagem usada em textos informativos, científicos e jurídicos, onde não há espaço para ambiguidade. Por exemplo, ao dizer o sol nasceu às 6 horas, temos uma informação clara e objetiva. Já a linguagem conotativa é aquela que apresenta sentido figurado, subjetivo, carregado de emoções ou interpretações. É muito comum em textos literários, publicitários e em situações em que se busca a expressividade. Por exemplo, ele tem um coração de pedra não significa literalmente que o coração é feito de pedra, mas que a pessoa é insensível. A banca costuma cobrar a identificação desses dois tipos de linguagem dentro de um texto, além da interpretação do efeito de sentido gerado pelas figuras de linguagem. Muitas vezes, uma questão apresenta um trecho e pede para identificar se o termo está sendo usado em sentido literal ou figurado. Por isso, é fundamental sempre analisar o contexto. A mesma palavra pode ter sentido denotativo ou conotativo dependendo da situação em que é utilizada. Em resumo, dominar figuras de linguagem e reconhecer a diferença entre linguagem denotativa e conotativa é essencial para interpretar textos com mais precisão e evitar erros em questões que exigem sensibilidade linguística. Para encerrar, é importante reforçar que a língua portuguesa é uma das disciplinas mais decisivas em qualquer concurso público. Ela não apenas aparece de forma direta nas provas, mas também influencia o desempenho em todas as outras matérias, já que envolve interpretação, compreensão e clareza de raciocínio. Se você dominar bem esses conteúdos, estará um passo à frente de muitos candidatos. Por isso, revise, pratique e mantenha constância nos estudos. A evolução vem com repetição e estratégia. Agora seguimos para a próxima etapa da sua preparação. Na próxima aula, vamos iniciar noções de direito,
um conteúdo fundamental para o concurso da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Continue com a gente aqui no canal da Astra Educa e avance para a próxima aula. Vamos juntos até a sua aprovação.